Olá, aventureiros! Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada épica, repleta de mistérios fascinantes e desafios de tirar o fôlego. Você sabia que nosso canal é um portal para um universo de aventuras de RPG de mesa que podem transformar sua forma de jogar? Se ainda não se inscreveu, esta é a sua chance de embarcar nesta jornada de histórias envolventes. Então, não perca tempo! Clique em inscrever-se, deixe seu like e ative o sino de notificações, porque hoje vamos explorar um dos ambientes mais intrigantes do mundo dos RPGs, um deserto antigo, que se revela como um lugar repleto de segredos enterrados e lendas esquecidas, pronto para ser descoberto por nossas mentes mais criativas. O último oásis não é apenas um refúgio no meio das vastas extensões de areia, é um centro de poder. Um refúgio antigo de civilizações que surgiram e desapareceram ao longo do tempo, cada uma deixando para trás vestígios de sua presença. Localizado no coração de um deserto árido e hostil, esse oásis é envolto em mistério e só se revela àquelas almas audaciosas para explorar suas profundezas ocultas. Nas narrativas de RPG, ele se transforma no cenário perfeito para eventos dramáticos, diálogos intrigantes e decisões que podem moldar o futuro inteiro de uma campanha. Prepare-se para uma jornada deslumbrante que não apenas ampliará suas campanhas, mas também trará fontes de inspiração para a criação de personagens e enredos inesquecíveis. Ao nos aprofundarmos na ambientação desse oásis, é intrigante refletir sobre sua origem mística. As lendas contam que ele foi moldado por deuses durante uma batalha épica, uma luta titânica entre forças do bem e do mal que deixou marcas profundas neste lugar sagrado. Ao redor dessa localidade, ruínas de templos antigos adornadas com hieróglifos revelam histórias de civilizações esquecidas que se ergueram para depois serem consumidas pela ambição desmedida dos homens. Os jogadores terão a oportunidade de descobrir pistas e artefatos mágicos que não apenas auxiliarão em suas buscas por poder, mas que também os conectarão com um vasto conhecimento ancestral. Na hora de planejar sua sessão de RPG, considere cuidadosamente as características do oásis. Imagine águas cristalinas que oferecem um refresco bem-vindo em meio ao calor escaldante, enquanto o suave farfalhar das folhas de palmeira cria um ambiente ideal para descanso e contemplação. Mas cuidado! A aparente tranquilidade desse lugar esconde criaturas exóticas e potencialmente perigosas. Serpentes gigantes, escorpiões descomunais e seres mágicos como Diens fazem parte do folclore local, prontos para proporcionar aos seus jogadores encontros memoráveis que podem criar novas aventuras ou reviravoltas inesperadas na narrativa da sua campanha. Além disso, um aspecto essencial para o desenvolvimento de suas campanhas é o papel fundamental dos NPCs que habitam o oásis. Mercadores nômades, sacerdotisas sábias e artistas itinerantes não só adicionam profundidade à história, mas também oferecem informações valiosas. Imagine quests secundárias enriquecedoras envolvendo esses NPCs, transformando o oásis em um núcleo dinâmico, onde a interação e a evolução da trama se desenrolam de maneira orgânica. Em tudo isso, os jogadores não estão apenas explorando um espaço físico, mas também se conectando emocionalmente a uma narrativa rica e complexa que circunda o último oásis. Eles mergulham em tramas que exigem decisões significativas, criando repercussões duradouras ao longo do jogo. Agora, vamos continuar desvendando os segredos dessa terra mágica e descobrir quais mistérios ela ainda tem a nos revelar. No coração do deserto antigo, onde as areias dançam sob o calor abrasador do sol, encontramos o último oásis. Este é um local onde histórias esquecidas e mistérios profundos se entrelaçam de maneira fascinante. Viajantes que se atrevem a atravessar as vastas dunas são atraídos por promessas de água pura e sombra acolhedora. Mas, como sempre em nossas narrativas de RPG, há muito mais em jogo do que parece à primeira vista. Visualize um grupo de aventureiros em busca de fama e fortuna, um ranger especialista em sobrevivência no deserto, um mago ávido por antigos feitiços e um guerreiro atormentado por um passado obscuro. Ao chegarem ao oásis, cada um deles enfrentará desafios únicos que não apenas testarão suas habilidades, mas também suas resoluções internas e morais. Um dos primeiros desafios que precisarão enfrentar é o enigma das águas sagradas. Segundo as lendas antigas, as águas do oásis não são meramente refrescantes. Elas possuem propriedades mágicas que revelam visões do passado. Essas visões, embora fascinantes, trazem consigo um preço elevado.
Aqueles que se atrevem a beber das águas sagradas podem se deparar com criaturas de suas próprias mentes, confrontando medos ou arrependimentos ocultos, um verdadeiro teste de coragem e vontade. Isso não only aumenta o nível de complexidade das interações, mas também coloca em jogo o passado dos personagens, enriquecendo a experiência com um toque emocional. Enquanto nossos aventureiros se recuperam da árdua jornada, eles enfrentam não apenas os perigos que rondam o deserto, mas também as sombras de seus próprios passados que os perseguem. O oásis é também famoso por suas criaturas míticas, que podem se tornar tanto amigas quanto inimigas em potencial. Segundo a lenda, uma serpente guardiã emerge das profundezas da água à noite, trazendo uma aura de mistério e encanto. Dizem que essa serpente tem o poder de conceder desejos, mas somente aqueles que provem seu valor através de desafios. Essa dinâmica provoca encontros fascinantes, onde os jogadores devem resolver enigmas ou demonstrar bravura para ganhar a confiança dessa entidade. Isso abre espaço para discussões morais sobre desejo e ambição e provoca uma reflexão intrigante. Até onde iriam por seus desejos mais profundos e como suas ações impactariam o oásis e as vidas que nele habitam. As tribos nômades que habitam os arredores do oásis também desempenham um papel significativo na narrativa, oferecendo novas camadas de interação para os jogadores. Essas comunidades, ricas em tradição e folclore, podem fornecer informações valiosas sobre artefatos e segredos que cercam o deserto. Alguns rumores mencionam uma relíquia perdida, um artefato capaz de mudar o curso da história, trazendo uma oportunidade única para os jogadores formarem alianças, negociarem ou travarem batalhas épicas por esse objeto lendário. A busca não se transforma apenas em uma aventura repleta de ação, mas também em uma jornada de crescimento pessoal para cada personagem. À medida que o sol se põe atrás das dunas, a atmosfera muda drasticamente, trazendo novas oportunidades e perigos inesperados. O que se revelará quando nossos heróis descobrirem que o último oásis não guarda apenas água, mas também segredos que podem alterar o destino de toda a região? É nesse momento que a narrativa se intensifica, envolvendo os jogadores em um mundo onde suas decisões têm consequências reais, e suas histórias se entrelaçam como uma tapeçaria épica, rica em emoção e exploração. Ao nos aprofundarmos na exploração do último oásis, é essencial destacar as culturas vibrantes que se desenvolveram em torno desse ambiente singular. Este oásis não representa apenas uma fonte de água, ele se transforma em um ponto crucial de comércio, onde tribos nômades e civilizações sedentárias interagem de maneira dinâmica. Os habitantes do oásis, conhecidos como os Guardiões da Água, desenvolveram um sistema complexo de rituais e tradições que solidificam suas identidades e inter-relações. Um evento fascinante na vida dessa localidade é a Grande Celebração da Água, realizada anualmente. Durante essa festividade exuberante, as tribos se reúnem para honrar a água e seu significado vital, compartilhando histórias, danças, músicas e negociando suprimentos essenciais. Essa celebração não apenas fortalece alianças antigas, mas também permite que as histórias e lendas do deserto sejam transmitidas de geração a geração. Para os jogadores, interagir com essas tradições se torna uma oportunidade inestimável para enriquecer a narrativa. Eles podem decidir apoiar uma tribo específica, buscar ajuda ou até mesmo tentar desestabilizar as relações entre elas, dependendo de seus próprios objetivos e estratégias no jogo. O misticismo que envolve o último oásis é uma camada adicional que enriquece a narrativa. Disse que aqueles que bebem da água sagrada ganham a habilidade de prever o futuro. Essa capacidade proporciona visões que desvendam segredos antigos do deserto, servindo como um catalisador para quests ligadas a profecias que podem ser cruciais para moldar o futuro da campanha. A linha tênue entre realidade e visões torna-se uma experiência visceral, provocando profundas reflexões sobre livre-arbítrio, destino e as consequências das decisões tomadas pelos personagens. Um dos antagonistas centrais nesta intrigante narrativa é o enigmático Senhor das Tempestades, uma figura obscura que busca controlar o oásis e suas águas místicas. Essa busca pelo poder para dominar o oásis não apenas coloca os jogadores em risco, mas também provoca questionamentos sobre moralidade e ética nas escolhas que os personagens precisarão fazer.
Os jogadores se encontrarão diante da escolha de enfrentar Lu em combate ou tentar entender suas motivações e os reais motivos que o levam a desejar tal domínio. Essa dualidade não só cria uma nova camada de complexidade à história, mas também desafia a noção do que pode ser considerado bom ou mal, dependendo da perspectiva de cada personagem e da evolução da narrativa. É uma intromissão deliberada que leva à reflexão sobre as escolhas feitas ao longo do jogo e como elas moldam o desfecho da aventura. À medida que as tramas se desenrolam, as tarefas enfrentadas pelos personagens passam a ter um objetivo vital ainda maior. Desde resgatar um oráculo sequestrado até desvendar segredos obscuros sobre a magia do Poço d'Água, esses desafios se tornam cruciais para a sobrevivência e continuidade da narrativa. Essas histórias aproveitam o potencial do cenário vibrante, conectando os jogadores de maneira mais profunda ao mundo ao seu redor. Desse modo, cada escolha feita pelos personagens não é apenas uma mera decisão no jogo, mas uma representação significativa da influência que possuem sobre o destino do oásis e das vidas que nele habitam. Para enriquecer ainda mais esta aventura, o cenário do Último Oásis oferece uma variedade estonteante de criaturas míticas que habitam este deserto espiritual. Essas entidades têm a capacidade de agir tanto como aliadas quanto adversárias, dependendo fundamentalmente de como os jogadores interagem com elas. Por exemplo, as Serpentes de Luz, seres etéreos que protegem a água sagrada, podem guiar os jogadores com pistas enigmáticas, enriquecendo a aventura e desafiando o raciocínio dos personagens. No entanto, elas sentem aversão àqueles que invadem seu lar sagrado, levando os jogadores a ponderarem questões éticas sobre a invasão de território. Por outro lado, os Escaravelhos de Sombra, criaturas que consomem toda forma de magia, surgem como os fiéis servos do Senhor das Tempestades, trazendo desafios únicos ao longo do caminho. Esses encontros possibilitam uma rica troca de experiências de jogo, promovendo uma dinâmica intrigante, onde a sabedoria em lidar com essas criaturas pode conceder vantagens consideráveis aos jogadores. Aqueles que forem estrategicamente astutos poderão optar por negociar e buscar entendimentos pacíficos com as Serpentes de Luz, enquanto outros que preferirem a abordagem direta podem confrontar os Escaravelhos de Sombra em intensos combates. Essa variedade de interações não somente promove uma rica diversidade no estilo de jogo, mas também estimula os jogadores a explorar caminhos que melhor se alinhem com suas escolhas de personagens. Mais intrigantes ainda são os artefatos ancestrais, que conectam o Último Oásis a histórias e legados esquecidos. Cada artefato, como a lendária Lâmina do Destino ou a encantadora Joia da Esperança, traz consigo narrativas que os jogadores podem desvendar por meio da exploração e interação com o mundo. Os jogadores podem, por exemplo, se deparar com desafios que exigem raciocínio rápido, astúcia e interpretação de hieróglifos antigos, revelando a localização de segredos obscuros que moldarão o futuro de suas aventuras. Agora que você teve um vislumbre da complexidade e do encanto do Último Oásis, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Nos próximos episódios, vamos nos aprofundar ainda mais nas histórias emocionantes de heróis destemidos que cruzam esse deserto traiçoeiro, nas reviravoltas que desafiarão suas mentes e seus valores. E em toda a construção de uma experiência que fortalecerá o vínculo entre vocês, jogadores, e a rica narrativa que estamos criando. Junte-se a nós e leve suas aventuras de RPG a um novo patamar de empolgação e criatividade, onde cada escolha molda não apenas o destino do seu personagem, mas também a própria essência do oásis. Prepare-se para explorar, desafiar e conquistar, porque a verdadeira aventura está apenas começando.